O programa Olhares de Clio tem um outro momento depois da entrevista que eu faço com o convidado. O convidado vira um entrevistador e eu viro um entrevistado. A professora Suelane agora vai me fazer perguntas. Professor Antônio Lindivaldo, né? O meu trabalho é um dos frutos, né, do projeto, que a gente trabalha aí com a imprensa, né, pesquisando a imprensa, os documentos, tendo zelo com os documentos da imprensa. A minha pergunta é como é que veio essa inspiração de pensar a imprensa dentro de tantos documentos que a gente tem, né, tantos manuscritos, um leque, né, de opções, né? Como é que veio essa inspiração de criar o Nutium e Clio? Esse projeto Nutium e Clio, né, que vem do grego, a palavra imprensa, é uma tentativa da gente salvaguardar uma documentação raríssima que estava guardada lá na biblioteca, na hemeroteca da Biblioteca Epifânio Doria. E a gente, do grupo de pesquisa do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, estava muito preocupado com os anos se passando e a documentação do século XIX sendo danificada num quarto escuro, abafado. Então, a missão do historiador também é salvaguardar a documentação. Então, a gente já tem mais que 5 anos, né, de levantamento dessa documentação, digitalização. No presente momento, nós estamos montando os guias, estudando história da imprensa e orientando. O trabalho de Suelane, que não é da agora, é fruto desse projeto de imprensa, né? Então a ideia foi de salvaguardar. Nós historiadores temos não só escrever, mas trabalhar com educação patrimonial e salvaguardar documentação rara. E esse serviço a universidade faz muito bem, porque não começou comigo. Meus professores, antes dos anos 80, já tinham uma preocupação no arquivo público. A universidade sempre esteve à frente disso, de preservar documentos que poderiam ter perdidos aí para sempre. Foi essa a simples condição de levar isso para a internet. Qualquer pesquisador tem acesso a esses jornais do século XIX e produza textos muito interessantes, como o seu livro que você apresentou sobre o próprio Capitolino. Os desafios, né? A gente já tem 3 produtos, né? São jornais que estão por mídia, né, de DVD, né? A gente espera depois colocar online, né, para que fique mais acessível a todo o público, democraticamente falando, né? Mas quais são os desafios para a gente chegar a esse produto, né? Tanto para esse produto, mas também para publicar. Nosso sonho é que na biblioteca aqui da UFES ele esteja disponível para tudo. Mas é porque as condições não são tão favoráveis. Você sabe que você é uma das pesquisadoras do projeto, né? Ninguém tem bolsa, a gente enfrenta muito calor, né? Até tira do próprio bolso. E às vezes a gente tem algum trave com alguma instituição que não entende nosso trabalho, mas com toda a nossa experiência de lidar com isso, tem levado em diante. Um dos problemas também é que você está lidando com jornais do século XIX. Você sabe que a história da imprensa começou no século XIX, não existe jornal antes de 1808. Então a gente está lidando com a documentação raríssima do século XIX e as condições não são boas. Você sabe que às vezes a gente está com o jornal, passa um mês para montar o quebra-cabeça para digitalizar. Então não é fácil, né? E evidentemente, depois da digitalização, tem o processo da edição, que você ficou responsável pelo processo da edição, de verificar a qualidade, né? A gente não vai disponibilizar nós da universidade para o público uma coisa mal feita. Então, isso leva tempo, porque nós só temos uma sexta-feira, que é a sexta-feira à tarde, para lidar com isso. Então, as dificuldades, elas são muitas, mas a equipe é muito boa. Você sabe que nós temos uma equipe boa e que anda desenvolvendo um trabalho muito bem. Como eu disse, nós estamos na fase dos catálogos, montagem dos textos, né? E para promover eventos e entregar a próxima leva de DVDs de jornais digitalizados, como está aqui na mão dela, e com a qual aí tem muitos jornais já digitalizados. Para você ter uma ideia, esses jornais aqui, um deles é o Rabudo Distância, que é o primeiro jornal a retratar a passagem de Antônio Conselheiro. Nós temos
jornais que não tem em lugar nenhum. Temos jornais na hemeroteca, no Instituto Histórico, mas o que tinha na Biblioteca Fanny Dória, que nós da Universidade digitalizamos, bem maior e raros, fazendo com que qualquer pesquisador, estando ou não em Sergipe, tenha acesso a esses jornais, né? Então, a gente tem um desafio material, né? Sim. Tem um desafio pessoal, Sim. né? É uma equipe que está se dedicando, vamos dizer assim, missionariamente, Sim, sim. né? Toda sexta-feira, como o professor disse, né? E aí vem mais um desafio, que é a gente fazer não só o produto, né, aqui para disponibilizar para todos, mas mostrar o quanto esse produto ele é raro, o quanto esse produto ele pode trazer inúmeros frutos, né? E está tendo, porque, na verdade, os alunos do mestrado de História, de Educação e de outras áreas têm aproveitado muito, porque tem jornais religiosos, jornais esportistas, jornais de humor, jornais políticos. É uma variedade de jornais que possibilitam N objetos de estudo, de pesquisa, né? E nós, antes mesmo de entregar, muitos pesquisadores entram em contato conosco, porque muitos têm interesse já dessa publicação, né? Tanto pesquisadores já tradicionais, como essa nova geração que gosta de lidar com uma das fontes mais interessantes que tem. O jornal é o mundo, né? E quanto hoje o WhatsApp, o Facebook tem tanta importância como meio de comunicação, a importância do jornal do século XIX e parte do século XX é onde tem a parte da literatura, as informações de quem morreu, a chegada de pessoas, problemas de toda a natureza, objetos muito interessantes que levam à possibilidade do historiador trabalhar com essas informações, né? Então, é um projeto que continua, né, nessa etapa e esperamos que ele tenha bons frutos, contribuindo para mais ainda que os pesquisadores se debrucem sobre novas pesquisas. E os planos futuros do projeto, né? A gente tem aí, já falamos aí que temos catálogos, que estamos trabalhando em textos, né? Mas eu acho que todo mundo fica aqui perguntando, queremos um pouquinho mais de documento, né? A gente sabe que tem determinadas dificuldades para desenvolver, demanda tempo, demanda gasto, né? Mas planos futuros. Esse ano e o próximo ano a gente continua montando os guias, montando os textos sobre a história do jornal aqui, né, desses jornais que tem, para, depois que terminar isso, voltarmos para outras digitalizações, conforme o nosso contato entre aqui e a Secretaria de Educação e da própria Biblioteca Fanny Dória. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando com os catálogos e os textos, como as teses do médico. Ainda nós vamos marcar uma data para a entrega dessa nova leva. Ok, professor. Obrigada. Obrigado, você também.